Muito bem. Nesta manhã, talvez alguns vão achar estranho o tema. Provavelmente a grande maioria de vocês não ouviram sobre esse tema. Eu falei um pouco sobre ele na comissão da igreja um dia desses, e os irmãos falaram: pastor, você tem que compartilhar isso com a igreja. Eu dei uma aprimorada, viu? Fiquem tranquilos. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos, que eu acredito que poderá nos ajudar muito. Uma coisa muito interessante que eu quero que saibam, usando um termo do direito, viu, irmão Médio? Não é legislar em causa própria, tá? Fica tranquilo. Mas é uma preocupação com a igreja de Deus, com cada um dos irmãos e com as nossas famílias aqui presentes. Pode colocar o primeiro slide agora, Daniel. Agora já chegou lá e está tudo certo. Eu já vi ali que já está aparecendo ali, já está chegando. Muito bem. Tenta colocar só na apresentação para aparecer tudo, né? Está aparecendo 2 slides, aparecer só um. Isso. Esse é o segundo slide, tá? Ele está meio lateral assim. Tenta colocar o slide só um de apresentação. Está aparecendo 2 aí na sequência. Tenta colocar a tela inteira no slide número 1. Sem problema, irmãos, aqui está tudo certo. Isso porque eu planejei isso bastante, tá? Pensei bastante, calculei bastante. Só que eu não queria mandar o tema para o Daniel antes da hora, porque senão aí perderia um pouco o aspecto da surpresa, né? Se não tiver jeito, Daniel, vai do jeito que está mesmo, está tudo certo. Aqui é o seguinte: se não tiver de um jeito, vai do jeito que é possível aí. Sem problema. Você tem que abrir ele no PowerPoint, tá? Se você abrir só. Não, ele está invertido aqui, ó. Tá, sem nenhum problema. Vê como você consegue colocar, tá bom, Daniel? Não sofra. E eu sou tão acostumado às coisas darem errado que eu não me preocupo muito. Tá? Vocês nunca vão me ouvir eu contar algumas histórias na qual eu sou bem sucedido. Normalmente as histórias que eu conto eu sempre sou muito mal sucedido. Então é algo assim muito comum. Eu tenho uma leve impressão que isso só acontece comigo, mas eu sei que não, né? Eu sei que não. Eu vi aqui que tem mais gente que também tem histórias assim que não dão muito certo. O Daniel, vai daquele jeito mesmo, tenta passar e está tudo certo, senão eu pego o meu celular aqui, daí eu uso ele aqui também. Sem problema, deixa aí. Muito bem, esses dias eu comentei com vocês, agora está a colinha aí, né? O primeiro alimento do bebê. Qual é o primeiro alimento do bebê? Já está a colinha ali, qual que é? Obrigado. A irmã Dalcélia fez a lição de casa. O primeiro alimento do bebê não é leite, é o colostro, que é do primeiro momento quando a criança amamenta. E aquele colostro é um leite assim, mais grosso, diferente. Então, é o leite da vida, porque ele traz ingredientes fundamentais para a questão imunológica da criança. Depois tem o leite, depois tem alimento sólido. Meus amados, na igreja nós temos também 3 tipos de irmãos que estão aqui conosco. Nós temos alguns que são bem bebezinhos espirituais, que estão ainda na primeira fase do colostro. Temos um outro grupo que está já na fase do leite. E tem outros que estão na fase do alimento sólido. E aí, quando esses 3 se juntam, alguns às vezes dão alimento sólido para beber. E aí fica difícil. Eu quero nesta manhã, muito embora seja alimento sólido, eu vou de tal maneira compartilhar com os irmãos que a palavra de Deus alcança o seu coração. Muito bem. Vamos curvar a fronte. Deixa naquele slide anterior, Daniel, por favor. Antes de abrir a Bíblia, vamos orar. Pai querido, rogamos que o Senhor fale ao nosso coração.
Pedimos que ao abrir a Tua palavra, entendamos o Teu propósito e pedimos essa misericórdia em nome de Jesus. Amém. O texto primeiro está em Hebreus capítulo 5 e o versículo 12. Hebreus 5, 12. O texto diz o seguinte, olha só. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que esse texto Paulo está dizendo? Povo de Deus, caminhem, cresçam no conhecimento de Deus, não fiquem estagnados. E a maneira de crescer no conhecimento de Deus é quando eu tenho um aprendizado, eu começo a praticar o aprendizado, eu estarei apto para o próximo aprendizado. Então, isso é muito importante. Vamos em frente, Daniel. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. O texto já está ali, para facilitar. E o texto diz o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Que palavras duras, que palavras difíceis, são as palavras de 1 Samuel 13, 14. Essas palavras, com certeza, Deus, quando enviou o profeta para que assim transmitisse ao rei Saul, o profeta o fez com quebrantamento de coração, e Deus também com tristeza por dar esta notícia para Saul. Mas aqui tem uma coisa interessante, olha só, Deus tem buscado para si um homem segundo o coração de quem? Deus. Aqui, irmãos, está um dos nossos gargalos espirituais. Nós temos tentado seguir o nosso Deus, não com o coração que Deus tem nos colocado, mas com o nosso próprio coração. Mas Deus queria um rei para Israel, um rei que tivesse o coração segundo o coração de Deus. Olha que cuidado de Deus para com o seu povo. E aí, quem foi o rei escolhido? Quem foi o rei escolhido? Help me! Quem foi? Davi foi o rei escolhido. A Ariana é uma menina maravilhosa, eu já a conheci um dia desse lá em loco. E ela realmente, ela responde assim, perguntou, ela responde mesmo. Logicamente dentro do conhecimento dela, tá? E tá tudo certo. Ariana, você aqui, meu coração, tá bom? Muito bem. Um homem segundo o coração de Deus. Gente, será que Davi tinha todos esses adjetivos ou este predicado? Vamos pensar um pouquinho? Próximo slide, Daniel. Olha só. Vamos recapitular a vida obscura de Davi, que em alguns casos tem alguma similaridade com as nossas vidas também, né? Olha só. Davi foi um adulto, irmãos. Teve lá o caso com a Batseba, e foi o 7º mandamento jogado por terra: não adulterarás. Depois Davi foi um polígamo, teve mais de uma esposa. Também o 7º mandamento. Davi foi o mandante da morte de Urias, esposo de Batseba. O 6º mandamento: não matarás. Roubou a mulher de Urias. 8º mandamento: não furtarás. Não dirás falso testemunho. E esse ele o fez quando ele mandou a carta
para a condenação de Urias. Também a Bíblia diz que não deve se cobiçar a casa do seu próximo. E o que Davi estava fazendo em cima do terraço, sem usar drone, observando o que acontecia no quintal do vizinho. E o palácio dele era grande, e os terrenos não eram pequenos. Hoje em dia, na modernidade, é muito comum os apartamentos as pessoas terem luneta. Não sei para quê, porque nos apartamentos não dá muito para ver o céu. Hashtag fica a dica. Este é o ser humano. Este é o ser humano. Ou seja, a prática de Davi é muito mais disseminada hoje do que a gente imagina. Tá? Mas deixa para lá, não é esse o contexto, vamos em frente. Quando ele fez o recenseamento do povo de Deus, olha lá, 2 Samuel 24, 1 ao 16, ele quebrou um dos mandamentos de Deus, que foi tomar o lugar de Deus, o primeiro mandamento. E também, irmãos, e esse texto eu quero ler, 1 Samuel 24, capítulos 5 e 6. Não vou ler todos os textos, mas alguns eu quero ler. Olha só, 1 Samuel, capítulo 24, os versículos 5 e 6. Muito bem. Alguém que achou e tem uma voz para encher toda a igreja, pode ler para a gente? Opa! Só vou dar mais meia hora para ler, senão eu leio. Quem pode ler? 1 Samuel 24, 5 e 6? Exatamente. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Eu fiquei pensando muito sobre isso. E o texto que identifica essa personalidade de Davi é exatamente esse texto. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos, como eu disse, não estou advogando nem legislando em causa própria. Mas eu gostaria, irmãos, de, nesta manhã, abrir o meu coração para vocês, para compartilhar com vocês uma das minhas grandes preocupações como pastor. Eu imagino que nós, como igreja, enfrentemos muitos problemas às vezes. Enfrentemos às vezes problemas espirituais na igreja. E aqui eu digo uma coisa para vocês com muito carinho. Sabe, pensem duas vezes quando vocês forem falar alguma coisa ruim sobre aqueles que servem a Deus. Seja ele pastor, seja ele líder da igreja, seja ele irmão da igreja. Não toquem, irmãos, naqueles que são do Senhor. Eu vou dizer uma coisa por quê? Porque o Senhor que vai resolver com eles. Eu vou dizer mais. A mão do Senhor, ela é a mão mais pesada que pode ter. Quero deixar esse conselho para vocês. Quando terminarem o culto, quando chegarem às suas casas, por favor, não comentem das coisas que não foram agradáveis no culto. É um culto feito por seres humanos. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, porque ele tinha o temor do Senhor no coração. Davi tinha tudo para fazer o mal a Saul. Tinha tudo, irmãos. Tudo ele tinha. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Por favor, o próximo slide.
Contudo, tendo o Senhor posto sobre Saul, guardem isso com carinho, a responsabilidade do rei. Não deixou Saul entregue a si mesmo. Fez com que o Espírito Santo repousasse sobre Saul para revelar-lhe suas fraquezas e sua necessidade de graça divina. E se Saul tivesse depositado a confiança em Deus, Deus havia estado com ele. Próximo texto, por favor. Deus, enquanto entregou a disciplina do seu espírito, Saul, enquanto aceitou a Deus, Deus pôde coroar de êxito os seus esforços. Mas quando Saul preferiu agir independentemente de Deus, o Senhor não mais pôde ser o seu guia e foi obrigado a pô-lo de parte. Então ele chamou ao trono um homem segundo o seu coração, não que fosse repreensível em seu caráter, mas que em vez de confiar em si, confiaria em Deus e seria guiado por Deus. Amém. Os homens de Deus falham, os homens de Deus erram, porém é Deus que tem que resolver o assunto com eles. Por favor, guardem isso no coração. Sei que estamos vivendo um tempo difícil, sei que muitas vezes nós que estamos à frente do rebanho de Deus, não somos dignos de ser ou de estar à frente do rebanho de Deus. Eu sei disso, não é novidade para mim. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos: o senso do temor de Deus, quando quebranta o coração da gente, e Deus nos chama, pecadores, para falar a pecadores, porque se chamasse santos para falar com pecadores, pecadores nunca mudariam de atitude. Só sabe o que é o pecado aquele que conheceu o pecado. Só sabe o que é dor de alma aquele que conheceu a dor de alma, e só pode falar de dor de alma aquele que já passou pela dor da alma. Mas vamos em frente, por favor. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi capaz de esperar o tempo de Deus. Olha, esse dado aqui é muito importante. Davi foi ungido aos 17 anos de idade aproximadamente, e ele foi coroado aos 40 anos de idade. Quem é que é capaz de esperar pela bênção do Senhor durante 23 anos e continuar fiel ao Senhor? 23 anos, irmãos, 23 anos sendo perseguido por Saul, 23 anos sendo caluniado por Saul, 23 anos fugindo e ameaçado de morte. E em uma das vezes, Saul lançou uma lança contra Davi a poucos metros de distância, usando um termo moderno, a queima-roupa. Mas foi Davi que se desviou da lança? Quem foi que desviou Davi da lança mortal de Saul? O anjo do Senhor. E Davi escreve no Salmo: o anjo do Senhor. O que o anjo do Senhor faz? O anjo do Senhor faz o quê? O que é acampar, irmãos? É passar rapidamente. Irmãos, povo de Deus, creiam que o anjo do Senhor acampa na sua vida, na sua casa, no seu terreno, no seu trabalho, na sua família. Clame para que o anjo do Senhor esteja acampado, porque se o anjo do Senhor estiver acampado na sua casa, na sua vida, você estará protegido dos dardos inflamados do inimigo, de mentira, de engano e de tragédia. Um homem segundo o coração de Deus era um homem que se apegava a Deus. Não era perfeito, mas era um homem que, quando cometia os seus erros, ele se derramava na presença do Senhor e dizia: meu Deus, como eu pude fazer isso? Mas nós sabemos por quê. O nosso problema não é de pecar ou de não pecar. Sabe qual que é o nosso problema? É estar longe de Deus. Quem está andando de braço com o Senhor Jesus, chega aqui, meu amigo William, eu gosto do William, o William é um bom menino, né? Mas se eu estou perto do William, andando com o William, eu vou falar alguma coisa para magoar o William,
Obrigado, William. Eu gosto do William, ele sabe disso. Sabe, irmãos, quem está perto do Senhor vive a experiência da salvação do Senhor. E Davi vivia essa experiência. Por isso ele foi capaz de esperar 23 anos. Mas, já que estamos aqui, vamos falar aqui vou abrir aqui Obrigado, é isso. Vou abrir aqui um parênteses. Não é parênteses não, é parênteses mesmo. Vou abrir aqui um parênteses. Nós estamos aqui, hoje é dia 10 de junho. Né? O pessoal atribui 12 de junho, dia dos namorados e tal. Na verdade é dia do comércio, mas deixa para lá. Quanto tempo você tem esperado para que o seu casamento mude? Será que você tem a fé de Davi? Esperar 23 anos? Ou depois de 23 anos você não aguenta mais olhar para ele e ele para você? E o que você tem feito? Tomado suas decisões? Agindo pelos seus impulsos? Fazendo as coisas como você quer? Ou você tem a semelhança de Davi? Dizendo, Senhor, eu me submeto ao Senhor. É 10, é 15, é 20, é 23 anos, é a vida inteira, Senhor. Mas eu me submeto, porque eu quero o meu coração igual ao seu coração. Amém. Por isso Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha o temor de Deus. Vamos em frente. E aqui agora eu quero usar algumas ilustrações bem conhecidas. Em uma batalha, nos tempos medievais, até coloquei ali uma imagenzinha. Quem era o mais protegido nas batalhas medievais? O rei? Muito bem. Próximo slide, Daniel. O povo aqui está bom de memória. No jogo de xadrez, quando que o jogo de xadrez termina? Quando? Quando o rei morre. Quando que uma igreja é destruída? Quando o seu pastor é destruído. Quando um pastor é destruído, a igreja inteira é destruída. A igreja inteira sofre. A comunidade sofre. Protejam essas pessoas. Eu devia ter pregado isso há 38 anos atrás. Em todas as igrejas que eu passei. Nunca preguei. Nunca tive coragem de dizer e ensinar algumas coisas que poderiam mudar a vida das pessoas. E passei por muitos e muitos problemas e lutas e adversidades. Proteja o seu pastor. Proteja o seu marido, que é o sacerdote do lar. Proteja o ancião da igreja. Proteja com oração, com intercessão. Filhos, protejam os seus pais. Orem por eles, já que eles oram tanto por vocês. Filhos, protejam os seus pais, não criando situações que coloquem em risco a família, que coloquem em risco eles e coloquem em risco a você mesmo. Proteja. Porque quando um pai de família cai, a família toda cai. O povo de Israel, vocês conhecem a história cíclica e trágica do povo de Israel. Quando Israel tinha um bom rei, o que acontecia com o rei de Israel? Não ouvi? Um pouco mais alto? Prosperava. E quando o rei era um mau caráter, o que acontecia com toda a nação? É isso aí. Não mudou. Não mudou ainda. Quando o que é certo é cuidado, é protegido e abençoado, todos os demais são abençoados. Mas vamos em frente, Daniel. E agora aqui eu vou usar um termo assim, por favor, não é eu, tá? Mas qual que é a pessoa mais odiada pelo inimigo aqui na cidade de Campo Largo? Vou dar uma dica para vocês. É o pastor da igreja adventista de Campo Largo. Esse é o mais odiado pelo inimigo. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, né? Parece que estou dizendo assim, o pastor está se achando e tal. Longe de mim, irmãos. Estou dizendo isso para vocês entenderem que nós vivemos uma batalha espiritual. Tá? Proteja. O segundo mais odiado, o primeiro ancião da igreja central de Campo Largo, é o segundo mais odiado. O terceiro, os anciãos. O quarto, os diáconos. E assim sucessivamente. Nessa proporção. Só para vocês pensarem.
Estou falando de coisas assim meio assustadoras para vocês, que vocês nunca tinham ouvido, jamais haviam imaginado isso. Irmãos, não brinquemos com as forças do mal. Elas existem, elas são reais. Não brinquem, não desdenhem. Mas quando se depararem, por favor, clamem e supliquem pela misericórdia de Deus. Vamos em frente, por favor, Daniel. E aqui nós temos alguns perigos. Por favor, Daniel, mais um. Isso, mais um. Isso. Eu gostaria de deixar essa frase com vocês. O fogo mais perigoso que nós podemos receber, qual que é? Fogo. Aliás, tem uma frase célebre que eu vou dizer e alguns vão lembrar. A frase é assim, quando alguém fala assim a frase, até tu, Brutus. O que evoca isso? Até você, meu amigo. O filho do Nero que traiu ele e apunhalou ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Guarda isso no seu coração, tá? Um dia desses eu estava aqui na igreja, tinha um senhor embriagado ali fora, e eu conversei com ele, falei assim, rapaz, vamos conversar um pouco. E ele foi extremamente grosseiro comigo. E aquela grosseria que ele teve comigo, para mim, eu não fiquei satisfeito, ninguém fica, mas não significou muita coisa. Agora, quando um dos meus irmãos tem uma atitude grosseira, aí o meu coração sangra, porque é meu irmão. Sabe, irmãos, eu tive a oportunidade, juntamente com minha esposa, nós temos duas filhas. E algumas vezes eu tive que usar de meios físicos na correção delas. Elas choravam depois de aplicar o corretivo, mas eu as abraçava e chorava também, sem que elas soubessem que eu estava chorando. É assim que funciona. Sabe, tem alguma situação que te deixa triste, que envolva essas coisas? Clame a Deus. Deixa que Deus resolva os problemas de Deus. Não tome o lugar de Deus. Vamos em frente. Próximo, Daniel. Vamos falar agora sobre Saul. Por que Saul teve o fim que teve? Olha só. A primeira rebelião de Saul. Olha lá, 1 Samuel 13, 8. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler só um pedacinho do texto. 13, 8 até o 12. Olha só o que diz ali o versículo 12. 13, 12. Olha só, para a gente pensar. E disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto. Vou contar a história para vocês. Havia um momento e o profeta Samuel iria oferecer o holocausto do povo de Israel, e Saul esperou, e o profeta se atrasou. E Saul, como teve a mentalidade de muitos de nós, começou a reclamar do profeta. Por que Saul atrasou? Por que Samuel atrasou? Porque Deus permitiu. Quando algumas coisas dão contrariedade na sua vida, Deus está permitindo para você aprender alguma coisa. Até o probleminha que nós tivemos aqui para apresentar os slides nesta manhã, é Deus trazendo alguma coisa para nós dizer assim: aprenda uma lição. É providência. Mas o profeta se atrasou. E aí Saul teve a ideia, foi sacrificar. Saul subiu na presença do Senhor, no altar do Senhor, tomou o lugar do profeta. E o profeta disse: Saul, que insanidade você cometeu, Saul? E Saul disse assim:
Pois é, você demorou, o povo me pressionou e as circunstâncias me levou a fazer isso. Que diferença de Davi, né? Davi, quando Natan disse: Davi, você é o homem. Você é o homem, Davi. Davi olhou e falou assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. E ele, na presença de Natan, ele se derramou em lágrimas e disse: Senhor, tem compaixão de mim, eu sou pecador, eu sou o pior deles, disse Davi, porque em pecado me concebeu a minha mãe, e eu sou vendido ao pecado. Que diferença! Nós estamos vivendo num mundo em que ninguém assume os seus erros, ninguém assume os seus pecados, ninguém assume nada. Ah, eu estou nervoso porque alguém me falou uma palavra ruim e eu saio brigando com todo mundo. Eu estou estressado porque o meu trabalho não deu certo. Assuma as suas culpas. Eu estou estressado porque eu sou um miserável, um pecador, um egoísta, um narcisista e um arrogante. Saul não fazia isso. Saul dizia: não, o povo me pressionou. A culpa é do povo, nunca minha. Próximo. Segunda rebelião de Saul. Aí tem muitos textos, né? Mas eu quero ler aí. Alô? 15:3 diz o seguinte: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e nada poupes, porém matarás homem, mulher, menino e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem de Deus. E o que foi que Saul fez? Vocês se lembram? Ele lutou contra Amaleque. O que ele fez? Separou o quê? E o que mais que ele poupou? As ovelhas? Os bois? Gente, povo de Deus. E deixou o rei vivo, gente. Saul deixou Agag vivo. Os amalequitas, aquela raça que perseguiu o povo de Deus, que quando o povo de Deus atravessou o deserto, eles foram atacando o povo de Deus, sabe por onde? Lá no final da fila, tomando as ovelhas, as pessoas de idade, as crianças, e agora, 1000 anos depois, o Senhor chega um ano e diz: ó, fechou a conta com os amalequitas, acabou a porta da graça. Saul, você é o instrumento para demonstrar o juízo de Deus, acaba com tudo. E Saul, o que Saul fez? Saul pensou. Povo de Deus, ordem de Deus não se pensa, se obedece. Não pense, obedeça. Não é para discutir a ordem de Deus, é para obedecer. Saul pensou, e depois o profeta chega lá e diz assim: pois é, eu achei assim, o povo fez isso, aquilo, e aí eu resolvi poupar. Oh, meu Deus! Saul não se arrependia. Saul dava desculpas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que agora, já que, né, para dar um toquezinho, vamos dar uns toquezinhos assim sobre família, essa coisa assim, né? Sabe por que muitos casamentos acabam? Tem duas coisas. Porque sempre tem um no casamento que não assume as coisas. Você é o errado. Você fez isso. Você é sempre você. Nunca diz assim: ó, eu estou errado, eu pisei na bola, me perdoa, me ajuda a ser melhor, me ajuda a não ser esse traste que eu sou. Você tem vergonha de dizer isso? Mas dizem isso de você. Quando dizem isso de você, que você nem fica sabendo, está tudo bem. Então pelo menos seja honesto, se reconheça a si mesmo e diz: Senhor, eu sou um traste, eu sou um pecador. Você quer acabar com a discussão que está acontecendo na casa, assim, tal coisa assim? Tá? Teve um probleminha aí e um dos dois está reclamando, pensando: que você é isso, tal coisa.
é muito simples de resolver. É só olhar assim, olha, desculpa, eu pisei na bola, me ajuda a não pisar na bola de novo. Me ajuda. A senhora White diz que se nós ficássemos 5 minutos sem o nosso egoísmo, muitos problemas não aconteceriam. Mas vamos em frente. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo. Vamos ler o Salmo inteiro hoje. Pronto. E aqui eu quero aproveitar para dar um recadinho para os nossos irmãos que estão aqui, que costumam pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, preguem a palavra de Deus. Tá? Ontem lá no estudo nosso sobre o livro Preparação para a Crise Final, teve um tema que eu fiquei assim assombrado, não me lembro agora o texto, acho que está em Amós, não me falha a memória, e Amós diz assim, que as pessoas correrão de lado a outro, de norte a sul, em busca da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, e não ouvirão a palavra de Deus. Povo de Deus, as pessoas vêm na igreja para ouvir a palavra de Deus, não é a sua palavra, não é a sua história, é a palavra de Deus. Porque a minha história e as minhas palavras não vão fazer nada na sua vida. Agora a palavra de Deus vai transformar, vai te salvar. Então, vamos ler o Salmo inteiro, o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Espera no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. E eu concluo lendo o Salmo 51, 2 e 3. Não podia ser diferente. E aí vocês vão entender porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, os versículos 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Os meus pecados também estão sempre diante de mim. Eu me envergonho deles. E eu luto contra eles. E algumas vezes eu tenho perdido. Desculpa ser igual a vocês. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. E Ele vai te dar um coração segundo o coração de Deus. Eu apelo aos irmãos nesta manhã. Não se afastem do Senhor. Deixe o Senhor dirigir a sua vida. Não seja como Saul, mas seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pecava, mas com a mesma intensidade que pecava, se jogava na presença do Senhor em arrependimento e contrição. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvamos o Teu santo nome nesta manhã. E rogamos, Senhor, que a semelhança do Teu servo Davi, o Senhor nos dê um coração igual ao coração de Deus. Amém. Coração disposto a obedecer, coração que obedece, coração que entrega, coração que espera, coração que clama, e os anjos do Senhor estarão acampados à volta dos Teus filhos. Amém. Pai querido, nos dê a Tua paz, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé, hino 600. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em
comissão, na permanência aqui nos bancos mais à frente, a gente poder rapidamente formar a nossa comissão dos trabalhos finais para esta manhã. E aos demais que necessitam, muito obrigado pela presença. Melhor impossível. Só na glória de Deus mesmo.